Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Estamos nessa noite na série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Nossa pregação vai para o canal do YouTube. Os irmãos que assistem essa pregação, inscreve no nosso canal quem não é inscrito. Deixa like, comenta lá para que nossos vídeos possam o YouTube ir indicando para mais irmãos, para mais irmãs. Obrigado pelos que já é inscrito. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos nessa noite pregar a série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. No livro de 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos falar as boas lições que Ana deu para nós. Então nós vamos orar para que Deus venha falar nessa palavra em nome de Jesus. Cada sexta-feira nós estamos falando de uma mulher. Primeiro nós vamos aprender com as mulheres de Deus, depois nós vamos falando também das mulheres que deixou maus exemplos e das que deixou os bons exemplos. 1 Samuel Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, e nessa noite nós abrimos a Tua palavra para pregar, Senhor. Que não seja eu a mulher aqui falando da minha vida, Deus, da minha carne, do meu ego, mas que eu venha falar a palavra de Jesus aqui no altar da Tua casa. Oh, Jesus, que eu diminua, Senhor. Que o Senhor apareça aqui nesse altar pregando na minha boca, que eu seja um vaso de Deus aqui na terra, Pai. Onde essa palavra entrar aqui na Tua casa, onde ela vai entrar, Senhor, possa alcançar as almas, Pai, possa os irmãos, as irmãs, vida se entregarem para Ti, Senhor. Que vida seja transformada, libertada, curada, renovada pelo poder que é na Sua palavra. Que a Tua palavra entre em nós, Senhor Jesus, nessa noite. Pai, em nome de Jesus, coloca Teu anjo com a espada de luz e fogo na Tua frente da casa do Senhor, para blindar e proteger este culto contra toda maldição, meu Pai. Dentro da Tua casa, passa nas nossas vidas, na mente, meu Pai. Nossa, que dentro da Tua casa, Senhor, meu Deus, nessa noite, que enquanto eu prego, o Senhor trabalha, curando, libertando, renovando, transformando, em nome de Jesus Cristo, que haja o fruto da palavra no nosso meio, na nossa casa, onde entrar minha voz. Alabandaraba, suribicanderebiandalaba, shobarabandaga-cheia. Oh, que entre os frutos da Tua santa palavra, da canta labacheia, labaceia, rebianderemandaga-chubicomandácia. Oh, poderoso Espírito Santo, também dou ordem, aleluia, na autoridade do nome que é sobre todos os nomes, Jesus. Que os demônios, os principados, as potestades, as legiões, abre a fúria, dobre o joelho e põe as mãos para trás, e nós amarramos os demônios, as legiões e os príncipes das trevas, e declaramos que o nome de Jesus é sobre todo nome. Que a glória é de Jesus Cristo, que a honra é de Jesus Cristo, que o louvor é de Jesus Cristo. Rabiaço, bicantarabra cheia para todos sempre, meu Pai, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Então vamos nessa noite ministrar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Essa palavra, ela é conhecida, mas como nós estamos aprendendo com as mulheres da Bíblia, nós vamos ministrar, porque Ana, ela não deixou uma grande lição. A Bíblia diz que Ana
No livro de 1 Samuel 1, fala, houve um homem de Ramã, de Ramã-Taí, de Sofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Joroão, filho de Eliú, filho de Dou, filho de Zufê, Efrateu, e este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali o sacerdote em Siló. E estava ali o sacerdote do Senhor, Ofni, filhos Finéias, os 2 filhos de Eli. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, todos os seus filhos, todas as suas filhas. Porém Ana dava uma porção excelente, porquanto ela amava Ana. Os 5, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que chora? Por que não come? Por que está mal teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então é uma história que toda igreja prega. Mas como nós está na série das mulheres, aprendendo com as mulheres da Bíblia, hoje nós traz a história, mais uma vez, de Ana. Então a palavra diz que Eucana era um sacerdote e todo ano ele subia a sacrificar ali em Siló. E quando ele subia para fazer o seu sacrifício, ele levava as suas 2 mulheres, porque no Antigo Testamento o homem poderia ter bastante mulher para gerar filhos, mas hoje não. Hoje Jesus veio e disse que o homem tem que ter uma mulher só, por causa da prostituição, do adultério. Mesmo assim, tem que ser uma esposa só. Mas no Velho Testamento poderia o homem casar com 2, 3 mulheres e ia tendo filhos e muitos filhos. Então a Bíblia diz que ele levava as suas mulheres para o templo. E Ana era estéril, porque Deus o cerrou a madre de Ana. Não foi o diabo que impediu que Ana não tivesse filhos. Então tem prova na nossa vida que é Deus que fecha a porta. Por isso eu e você que serve a Deus, nós temos que ter o discernimento de espírito. Quando nós passamos por um deserto, por um vale, por algo que está cerrado na nossa vida. Se eu e você é serva de Deus, nem tudo é o diabo. Tem coisas que é Deus que está permitindo, para que nós venhamos aprender a orar e ter um fruto daquela porta que foi fechada e ter ali uma mudança, uma transformação na nossa vida. Então, o próprio Deus cerrou essa porta. A mulher casada, ela era muito bem feliz. O seu marido lhe amava muito, mais do que a que dava filho para ele. Ela era a mulher do coração daquele homem. Porém, ela tinha um sonho. Ela queria ser mãe. E ela não conseguia lhe dar aquele presente de ser uma mãe. Já outra mulher tinha a madre aberta. Ela tinha muitos filhos. E ela era invejosa. Por que ela tinha inveja? Porque ela não tinha um propósito na vida. E quando nós não temos propósito na vida espiritual, nós somos invejosos. Por isso que eu e você
tem que encontrar Deus, tem que ter propósito na vida. Porque quando nós temos um propósito com Deus, nós não vamos ficar olhando para a casona daquela outra pessoa. Nós não vamos ficar olhando quantos filhos que ela tem, quantos carros, quantas coisas materiais que ela já tem. Ana, mesmo ela não tendo filho, ela tinha um propósito com Deus. Penina irritava Ana, porque Penina era invejosa. Ela via só a carne. Se ela visse o coração daquela mulher que era despedaçado, que era ferido, ela não ia irritar. E assim hoje em dia nós vemos muita gente que tem tudo e não consegue ver a alma do outro. Por isso não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma. Porque muitas vezes você é abençoado em tudo aqui na terra, mas não consegue ter os olhos abertos. Ana já tinha os olhos abertos. Glória a Deus. Porque Ana, ela não tinha inveja, ela só queria o sonho dela, que Deus realizasse. A outra ficava pirraçando Ana, e Ana ficava amarga. Ana ficava triste, ficava abatida. Mas mesmo assim, ela ficava amarga, abatida, triste. Mas todo ano, não é porque Ana sonhava e não acontecia que ela deixou de ir para a casa do Senhor. Todo ano a Bíblia diz que ela ia para a casa do Senhor. Eu e você também, irmãos e irmãs. Não é porque Deus não deu a casa própria, o carro, o casamento, os filhos, o dinheiro, o sonho, que você tem que ficar com isso no coração e amarrar as forças e dizer: eu não vou mais para a igreja. Eu não vou mais fazer a obra de Deus. Porque Deus prospera os ímpios, mas não prospera a mim. Eu já vi tanto crente falar isso. Deus abençoa os pecadores que não estão na igreja, e eu. Já vi muitos crentes falar isso. Eu estou na pindaíba e os pecadores estão curtindo. Os pecadores não têm propósito. O Salmo 37 fala que a vida do pecador é igual uma folha de uma árvore, que hoje está seguro na árvore, bonita, amanhã despenca e já era. É verdade. E o que permanece é a tua alma fiel e firme com Deus. Então Ana, ela não era impedida de ir para a casa de Deus, mesmo tendo essa rivalidade. E que eu e você, irmão e irmã, nós não vamos deixar ninguém tirar nós da casa do Senhor. Sim. Não importa o que você tem passado aqui na terra. Não importa a rivalidade que o diabo tem colocado na tua história. Um dia, Deus vai responder sua oração que é feita dentro da casa dele. Um dia, você vai receber a ceia e chegar na fila. A fila foi terminada e é a sua vez. Foi assim que aconteceu com Ana. Então, Ana, ali naquele último ano, ela subiu. E ela entendeu que ela não precisava ficar demonstrando para a Penina e nem para o marido dela o sonho dela. O meu sonho, irmão, e o seu tem que ser demonstrado e desabafado é para Deus. Eu e você, irmão e irmã, amigo e amiga, nós temos que andar aqui na terra de cabeça erguida, como se nada tivesse acontecendo. Enquanto Ana ficava chorando para o marido e para a inimiga dela nada acontecia. Glória a Deus. Mas o dia que ela entendeu que ela ia mudar a posição dela,
E um dia Ana despertou. Qual é a primeira lição? Um dia Ana desperta na presença de Deus e ela fala: a partir de hoje, eu não vou chorar para meu marido nem para minha inimiga. Eu vou chorar agora no pé do altar. Eu e você tem que ter um altar no nosso quarto. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, entra no teu quarto e conta no teu quarto o que você passa na empresa, com o patrão, com o funcionário. E conta para o Senhor o que você passa com teu marido, com teus filhos, com teus vizinhos, com teus amigos, tuas amigas, com teus inimigos, com as tuas inimigas. Levanta um altar dentro da tua casa. Glória a Deus. Oh, alabandagache, bandagacé, alabacomanarabiaçúria. Nós não sabemos o valor que tem um altar. Enquanto eu e você ficar andando com depressão, triste, o patrão vai mandar você embora. O marido vai chutar você. Os amigos não vão querer você. A família vai te humilhar. Agora levanta um altar na sua casa e quando você chegar na igreja, apresenta seu problema para Deus. Isso tem solução, isso tem resultado. Então Ana, ela vai chorar no lugar certo. Eu e você precisamos chorar no lugar certo. Porque muitas vezes nós saímos tristes, as pessoas na rua, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Elas não vão poder fazer nada. Mas se você chorar no lugar certo, que é o teu quartinho, a igreja, onde você congrega, no pastor certo, na pastora certa, na profeta certa, no profeta certo. Não é em qualquer lugar que você vai expor suas lágrimas. Lágrimas são preciosas. É o choro da alma. A minha alma, a alma dos irmãos, das irmãs, não pode ser colocada nas mãos de qualquer um, não. É verdade. Tua alma tem valor de sangue. O sangue de Jesus. Nós cantamos essa noite. Hoje nós estamos sexta-feira da paixão. Dia 18/4/2025. Gravando aqui no altar da igreja. Então nós cantamos o valor do sangue de Jesus, da cruz de Jesus. Nossa alma, ela tem valor, mas ela só tem valor com as pessoas certas para ela e com o lugar certo para ela. Para eu e você encontrar as pessoas certas é orando a Deus, é falando com Deus. Não é qualquer pessoa não, é com Deus. Então a Bíblia vai dizer que Ana, agora ela cansou de ficar mostrando para o marido dela a amargura. Ana cansou de ficar mostrando para a inimiga que ela era amarga. Agora Ana mudou. Alabacanterebriacei. Agora ela disse: eu vou ajoelhar no altar da casa do Senhor. E eu vou chorar para Deus essa angústia da minha alma. E eu vou dizer para Deus o que eu sinto. Eu vou dizer para Deus que eu preciso ter um coração mudado. Eu preciso tirar essa raiva da bacantarai. Eu preciso tirar esse ódio. Oh, aleluia! Eu preciso tirar essa vingança de dentro de mim. Eu preciso tirar essa amargura. Eu preciso de libertação. Lebacanta, lebaxarabacanta. Eu e você, irmão, não pode deixar nada de ruim dentro do nosso coração. Sim, meu pai. Não é porque não tem um filho, não é porque não tem um marido, não é porque não tem uma casa bonita, não é porque tem um carro do ano. Nada pode ficar dentro de nós. É verdade. Quem tem que morar em nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o maior tesouro dentro do vaso de barro. Foi louvado essa noite, eu sou um vaso de barro e tenho dentro de mim um tesouro. Esse tesouro é o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia!
O seu maior tesouro é ter o Espírito Santo na tua alma. Glória a Deus. É ter a paz que o mundo não pode dar. É ter a alegria que só o Espírito Santo pode transmitir. É ter a justiça de Deus que só o Espírito Santo pode dar. Glória a Deus. Então Ana rasga o coração diante do altar. E a Bíblia vai dizer: então Ana se levantou. Sim, meu Pai. Depois que comera, bebera em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ana, naquele ano, ela foi com um propósito que ela ia mudar. Ela foi e colocou no coração dela que ela ia comer. Porque muitas vezes, irmão, as coisas dessa terra querem tirar até nossa vontade de comer. A gente fica preocupado que não consegue ter o que quer. E tem gente que vai perdendo a fome, vai ficando fraco, a depressão vai entrando. As coisas material mundana vai entrando em nós, que nós não queremos nem levantar para lá pintar o cabelo, lavar o rosto. E para canta lá, baixura e me canta para a casa do Senhor. Mas naquele ano, Ana não era materialista, Ana era de Deus, Ana era de Deus. Eu e você é de Deus, eu e você é de Deus. Então nós devemos comer, nós devemos levantar, lavar o rosto, pintar o cabelo, respirar, andar com a cabeça erguida. Glória a Deus. Porque o que ergue a nossa vida não é as coisas desse mundo, é as coisas de Deus. Então Ana se levantou, comeu e foi chorar no lugar certo. Glória a Deus. Nos pés do altar. É o altar, é no altar que eu e você devem desabafar. Na Bíblia os profetas se levantavam no altar. Hoje nós vemos muitos crentes caídos, destruídos, porque não tem um altar na sua casa. Porque muitos crentes, na hora que está passando uma prova, não desce na casa do oleiro para saber se Deus quer, o que Deus quer da vida deles. Porque Deus tem que ser o Senhor do seu corpo, da sua alma, da sua casa, do seu ministério, do seu casamento, da sua família. Deus tem que reinar em toda a área da nossa vida. Ele tem que ser o Senhor de toda a área da nossa vida. Mas não, os crentes rebeldes não querem que Deus seja Senhor da vida deles, no casamento, na família, só quer no espírito. Aí eu vou na igreja, eu só canto, eu escuto o louvor, eu prego, eu oro, mas na minha vida quem manda sou eu. Eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu uso roupa do jeito que eu querer, eu vivo do jeito que eu querer, mas na hora que está passando uma prova, agora corre para uma igreja onde tem homem de Deus, mulher de Deus, achando que as mulheres de Deus vão se contaminar, achando, irmão, que uma mulher que tem o Espírito Santo vai pôr a mão na sua guerra. Se você não tiver um conserto com Deus, Deus vai falar para o profeta dele: faça como Eliseu. Eliseu não pôs a mão na lepra de Naamã, porque Naamã teve que aprender a descer na rolaria do Senhor. E eu e você tem que aprender que Deus é o Senhor de cada área da nossa vida. Então nós temos que perguntar ao Senhor: oh Deus, é esse homem que o Senhor quer que eu caso? Oh Deus, eu posso mudar de um bairro para o outro, não vai ter nada naquela casa bonita nova que eu estou interessada. Oh Deus, eu posso viajar no ano que vem. O Senhor quer que eu vou naquele lugar, o Senhor quer que eu compre aquele carro.
O Senhor quer que eu mude dessa igreja para outra. E Ana resolveu entregar a vida dela para o Senhor. Parar de chorar para os homens. Para de chorar para o seu marido, ele não pode fazer nada para sua alma. Para de chorar para as pessoas, irmão e irmã. Começa a colocar o teu choro na taça de Deus. A Bíblia diz que Deus tem uma taça no Salmo. Lá no Salmo que tem na Bíblia, o 56. E que Ele colhe as nossas lágrimas. E leva para o céu e derrama no livro. E faz uma nova história na nossa vida. E naquele ano, Ana levantou, comeu. Junto a um pilar do templo, ela pôs com amargura de alma. Ela chorou ao Senhor e orou. Ela fez uma oração, derramou a amargura que ela tinha. Eu e você tem que ter um altar no nosso quarto. E os dias que você estiver triste, chora, irmão, chora. Deixa as lágrimas descer nos pescoços. Tem crente que não chora. É um crente seco. É uma crente seca. Chora tudo que você está sentindo na alma. Coloca louvor de adoração quando você tiver uma angústia. Coloca um louvor de adoração e vai chorando. Põe para fora. Põe para fora toda a tristeza. Porque o choro faz parte. E o choro limpa a alma. Sim, meu Pai. E Ana chorou aquela amargura, aquela raiva, aquela angústia. E ela fez um voto. Ela disse: Deus, se o Senhor dos Exércitos, se benignamente atender a minha dor, a minha aflição, da tua serva, se o Senhor lembrar de mim, não esquecer, mas se o Senhor me der um filho varão, ao Senhor eu devolverei. Eu vou dar de volta para o Senhor. Porque eu não quero um filho para o meu orgulho. Ela fala para Deus. Eu não quero um filho para competir. Eu só quero ser mãe. Para, Senhor. Uma mãe pelo meu sonho. Não quero ser mãe como essa inimiga. Que machuca as outras mães que têm uma madre cerrada. Se tu me der um filho, eu devolvo para a tua obra. Eu devolvo para a tua casa. Então, ali custou renúncia de Ana. Porque não é fácil você pegar um filho seu. Uma criança bonita, perfeita, saudável. E levar para Deus, dar para Deus. Devolver para Deus. E Deus se agrada tanto dessa oração. Deus estava precisando de uma criança lá em Israel. Porque o sacerdote Eli estava se corrompendo. Os filhos de Eli prostituíam na porta do templo. E Ana, uma mãe querendo engravidar para dar o filho para Deus. E Deus se agrada da oração de Ana. Você está pensando que Deus agrada de você vir para a igreja ficar mentindo para Deus? Deus me dá um carro, porque quando eu tiver um carro, eu vou pegar os irmãos e levar da igreja na casa. Deus me dá um marido. Quando eu tiver um marido, eu vou fazer a obra. E quando casa, não quer mais nem saber de igreja. Quando tem um carro, vai para o shopping, para a praia, comer lanche, não quer nem saber de pegar o carro para ir para a igreja. O teu sonho custa renúncia diante de Deus.
O sonho verdadeiro custa renúncia. E então Deus vai realizar o sonho de Ana, porque é um sonho que está voltado com o reino de Deus. Deus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que vai me ouvir pelo YouTube, que está me ouvindo aqui, Ele quer que nosso sonho seja voltado para o reino dele, para o reino de Deus. E esse sonho de Ana foi voltado para o reino. A nação precisava de um menino. E Ana, o pedido de Ana casou com a vontade de Deus. Seus desejos, irmão. Seus desejos, irmão, tem que casar com a vontade de Deus. Então tem coisa que Deus não dá para nós, porque Ele sabe que é fora da vontade de Deus. Mas também Deus não vai quebrar minhas pernas e as pernas do povo dele se nós passar por cima da vontade dele. Nós vamos viver a vontade permissiva dele, que existe duas vontades. A vontade perfeita, que é aquela que você espera em Deus, que Deus é que te dá. E a vontade permissiva, que é aquela pela rebeldia, onde eu vou e faço tudo e recebo, só que depois não vai chorar. Depois vai vir a consequência. As consequências vai ser vinda e vai gerar para o resto da tua vida. O fruto vai ser para o resto da tua vida. As consequências. Então Ana fez um pedido que o céu precisou. O pedido de Ana casou com a vontade de Deus. E Deus, naquele mesmo ano, Ana voltou de cabeça erguida. Ana teve a relação com seu marido. Ana, ela concebeu naquele mesmo ano. E a Bíblia fala que Ana, ela engravida. E quando Ana volta, e a Bíblia fala que tão foi dolorido a dor dela, que o sacerdote, quando via ela ali do lado do templo, ela só movia os lábios, não saía palavra da sua boca. Tanta era a dor da alma, que só saía, só os lábios movia. E ele, o sacerdote, quando viu Ana naquela situação, sucedeu no versículo 12, sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez a atenção à sua boca. O sacerdote sentado lá na cadeira, ele viu que aquela mulher só estava movendo os lábios. Ele pensou, o 13, porquanto Ana no seu coração falava, só movia seus beijos, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por uma bêbada. Muitas vezes as pessoas fora, elas não vão entender por que você está passando aquele processo. Elas não vão entender sua vida. Assim como Ana, ela não foi entendida nem pelo sacerdote. O sacerdote viu as lágrimas, viu como que ela estava ali, pensou que aquela mulher era uma bêbada. Por isso que eu e você não pode se preocupar com o que o povo pensa de nós. Porque às vezes até dentro da igreja, as pessoas vão pensar mal de nós. E ali ela responde para o sacerdote no 14. E disse-lhe Eli, até quando estará tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. O 15, porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte eu tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma
perante o Senhor. Então a igreja ainda é um altar. A casa de Deus ainda é um altar de derramar nossos problemas aqui na casa do Senhor. Porque aqui tem anjos especiais. Os anjos que vêm na igreja são anjos especiais para ajudar nós. A igreja ainda é um lugar de mudar nossa alma. O altar da igreja ainda é um lugar de mudar nossa alma. Nós não devemos ter vergonha de orar na casa de Deus, de chorar, de derramar nossas lágrimas, porque aqui é diferente de um shopping. Aqui é diferente da nossa casa. Aqui é diferente da farmácia, do supermercado, da praça. Aqui os anjos descem na igreja. Os anjos recebem a oração de uma igreja. Recebem a oração de um altar. O versículo 16. Então agora o sacerdote vai ministrar a bênção na vida dela. Ela está atenta ao que o sacerdote vai lançar. Porque muitas vezes nós profetizamos a bênção sobre os irmãos. E ali você tem que receber. Tudo que for lançado de bom de você no altar da igreja, recebe. Então nós devemos estar atentos às palavras que saem do altar. Por isso nós não podemos dormir na igreja. Tem que estar atento que está saindo do altar, porque se for bom, nós pega para nós. E se não for bom, nós não vai comer aquilo. Nós entrega para Deus. Aí o que Eli vai dizer? Então respondeu Eli e disse, vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição, que lhe pediste. Então ela recebeu. O 18. E disse ela, ache tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho. Comeu e seu semblante já não era triste. Então o sacerdote abençoou e a mulher recebeu na alma e ela concebeu. E Deus mudou a alma de Ana. As lições que nós aprendemos com Ana. Que Ana, ela mudou o jeito dela orar. Ela não quis mais ficar carregando uma amargura na alma dela. Ela não quis mais carregar uma dor na alma dela. O que nós aprendemos com Ana? Que Ana, agora ela resolveu ter um altar. Ela levantar o seu altar com choro e orar. Ana quis o sonho dela, mas um sonho que tinha renúncia. Um sonho que ela ia conceber e dar de volta para Deus. Aprendemos que as nossas bênçãos, nossos milagres tem que custar renúncia. Porque se for para se aparecer, vai ser fogo de paia. Não vai valer nada para o reino de Deus. Então Ana concebe, mas ela vai levar de volta para Deus. Nossas bênçãos tem que nos levar para a casa de Deus. Agora, o que adianta você vir aqui na igreja? Só usar a pastora para ser abençoada e depois desaparece da obra. Eu tirei isso do meu ministério. Hoje eu não ponho minha mão mais em ninguém. Não atendo ninguém fora da igreja. Porque eu não aceito ninguém me usar mais. Vim na igreja só pegar e desaparecer. Deus não quer que eu e você seja fogo de paia. Que eu e você venha ser uma Ana na terra, uma mulher, que o nosso sonho custa renúncia. Dói engravidar e pegar seu bebê e levar para o Senhor. Mas foi isso que Ana quis. Um exemplo de mulher na terra. Mulher de renúncia. Que nós venhamos ser uma mulher de renúncia. Nós não venhamos querer ser fogo de paia nessa terra. Que adianta você ir na igreja buscar tudo, mas depois vai ser queimado tudo. E a alma
A Bíblia diz que Ana dá à luz um menino, que este menino se tornou o maior juiz, um profeta e um sacerdote. Olha o fruto que Ana deu para Deus. Glória a Deus. Então, nós aprendemos que nós devemos querer a vontade perfeita de Deus. Que nosso sonho possa ser sonhos que prevalecem na eternidade. Não, a Bíblia diz que Penina sumiu da história. E Ana entra na história. Depois que ela entrega seu filho, Deus devolve para ela 7 filhos. Porque quando você se entrega para Deus, você só tem a ganhar. Às vezes nós não queremos viver uma vida com Deus, mas quando a gente se entrega para Deus, nós só temos a ganhar. Deus deu para ela 7 filhos, para aquela que era estéril. E assim, nós aprendemos nessa noite, com a vida de Ana, que eu e você tem um altar. Em vez de nós ficar levantando nosso choro para os homens e para as mulheres, diante dos homens e das mulheres, levanta a sua cabeça. Anda com a cabeça erguida, diante dos homens e das mulheres dessa terra. Não tem que ficar na porta da vizinha desabafando. Não tem que ficar desabafando no WhatsApp, no Face, no Instagram. Desabafa no teu quarto para Deus. Conta para Ele sua dor. E diante dos homens você anda de cabeça erguida. 2, busca sonhos que permanecem na eternidade. Não adianta vir para a igreja querer uma vidinha de aparência, porque vai ser queimado tudo nessa terra. Não vai ficar nem ramo nem raiz. Vai permanecer somente aqueles frutos que verdadeiramente agradam ao Pai. E aquela mulher foi uma vitoriosa por Deus. Que eu e você seja também vitoriosa por Deus. E assim Deus abençoe a nossa pregação nessa noite. Que agora nós vamos orar aqui na igreja 30 minutos de clamor em nome de Jesus. Sim, meu Pai.